Contratado no começo de agosto, Marcelo Fernandes chegou em um momento de incerteza na Ponte Preta. Com as saídas de Alberto Valentim, Maguinho, Jean Dias, Dudu e Emerson Santos, muitos duvidaram da capacidade da equipe alvinegra de retornar à Série B. Mas aí o tempo passou e o fim da história todos já sabem. Com um aproveitamento de 78%, Marcelo Fernandes levou a Ponte não só ao acesso, mas também ao primeiro título nacional da história do clube. Mas mesmo com um aproveitamento impressionante, o atual treinador da Macaca não deixou de exaltar em nenhum momento o trabalho realizado por seu antecessor, Alberto Valentim. Queria também agradecer ao Alberto Valentim, faz parte desse título também. Entregou 27 pontos para essa equipe quando nós chegamos. E ele também faz parte, junto com a sua comissão técnica, disso tudo. Valentim esteve à frente da Ponte em 29 jogos durante a temporada, com 14 vitórias, 7 empates, 8 derrotas e um aproveitamento de 56%. Uma campanha surpreendente no Paulistão. E na Série C, se despediu da Ponte com a equipe na segunda colocação. Desempenhos e resultados que evidenciam os acertos nas escolhas dos dois treinadores para a temporada. E agora, com Marcelo Fernandes renovado para 2026, a Ponte segue no planejamento para a disputa do Campeonato Paulista. A estreia da Macaca está marcada para o fim de semana do dia 11 de janeiro. E em 2 meses o clube sabe que vai ter muito trabalho para montar uma equipe sólida em busca de uma vaga no mata-mata da competição. O pensamento nosso é, sim, de mesclar, né, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens também, com muita saúde, porque o Campeonato Paulista, o calendário todo se faz necessário. Então o nosso pensamento aqui é de fazer as contratações dos atletas para que possa o ano todo, né, já jogar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, principalmente a Série B também, e logicamente a gente ser pontuais naquilo que for necessário de contratações no ano que vem. Assim como Diogo Silva, Simon e Pacheco, a diretoria também concentra esforços na permanência de Elvis para 2026. Depois do Santa Cruz, agora foi a vez do Brasiliense demonstrar interesse na contratação do meia de 35 anos. Elvis tem um pré-contrato para seguir no Moisés Lucarelli no ano que vem, mas a permanência do camisa 10 ainda depende da resolução de pendências salariais. Bom, seria muito importante, né, que o Elvis permanecesse. É difícil encontrar um meia com essa qualidade. Mas Campeonato Paulista Série B é muito diferente da Série C. O jogador bom vai atuar, vai jogar. E ele, a meu ver, ele foi um dos pilares, né? Não só dentro do campo, contribuindo com gols e com assistência. Foi o vice-artilheiro da Ponte na Série C do Brasileiro, no acesso e no título, mas fora de campo ele também contribuiu sobremaneira para essa campanha espetacular durante a temporada de 2025. Só a Copa do Brasil, né, que não ficou legal aí para a Ponte, mas o Campeonato Paulista fez uma campanha excepcional. Não classificou por força do regulamento. Aliás, por falar em regulamento, amanhã vai ter o anúncio do regulamento do Paulistão do ano que vem. Por volta de 18h30 deve começar na sede da Federação Paulista de Futebol. Tem uma mudança obrigatória em função da diminuição de datas. Eram 16 e a CBF liberou apenas 11 datas. Então vai ter que mudar o regulamento. Como será o regulamento? A federação está segurando isso às 7 chaves. Mas amanhã desvenda aí o mistério da esfinge e saberemos como será o campeonato do ano que vem. Mas voltando à Ponte Preta, Elvis. Se tiver que fazer um esforço aí para permanecer com Elvis, vale? O esforço é para pagar o que para ele a Ponte deve, né? Tem que pagar o que ficou para trás. Ele tem pré-contrato com a Ponte, né? Essa é uma informação que eu tenho. Agora tem o Brasiliense agora na parada e o Santa Cruz. Fizeram propostas bem acima do que a Ponte ofereceu. Eu, assim, sensibilidade, eu ficaria com o jogador, aí eu tenho a sensibilidade que ele vai continuar. Se o Marquinho acabar cumprindo aquilo que ele falou na entrevista que nos concedeu,
vai se acertar nos primeiros dias de dezembro e ele vai continuar no Majestoso. Se sair, vai ser uma grande surpresa para mim. Ainda mais... Só uma correção, o sorteio é hoje, tá? Amanhã nós vamos trazer informações, o sorteio. Mas o sorteio não é amanhã. Amanhã, aqui no programa, nós estaremos debatendo o regulamento. Mas o sorteio é hoje, às 18h30. A questão do Elvis, bom, esses dois times, Batista, eu acho que, por exemplo, se eu sou o Elvis, né, na minha vida de atleta que tive, eu permaneceria na Ponte. Faria o acerto, conversaria, até porque o cara já está aí, já está familiarizado. Né, a torcida adora o Elvis, ele é um jogador que é uma referência. Aí, por exemplo, você vai lá pro Santa Cruz, como é que tá o Santa Cruz? A gente sabe do histórico do Santa Cruz. E o Brasiliense? Como é que tá o Brasiliense? Então, assim, é mais fácil o certo do que o duvidoso. E ele já tá aqui na Ponte, eu acabei de falar todos os... Mas só que tem que sentar e tem que conversar. Tem que ajustar, que falou o CH, tem que pagar o que tá para trás, como é que vai ser daqui para frente, né? A Ponte vai estar na primeira divisão do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro. Haja vista que o Elvis, que com toda a sua maestria, conseguiu levar o time para a Série B, junto com os seus companheiros. Mas ele, sem dúvida nenhuma, seria importantíssimo. Se eu sou o Marcelo Fernandes, falaria para a diretoria, ó, façam um esforço, porque seria importantíssimo o Elvis, não só dentro do campo, mas fora do campo também ele é muito importante, sem dúvida nenhuma. É a dificuldade que a Ponte terá para montar esse time para o ano que vem, é que o elenco, com o título que a Ponte conseguiu da Série C e com a campanha, ficou muito valorizado. Então todos, sem exceção, estão valorizados. E aí, claro, como vocês disseram aí, né, duas propostas de outros times, Santa Cruz e Brasiliense, os outros jogadores também estão recebendo propostas. Quando tem propostas, aí a Ponte vai ter que fazer uma proposta equivalente. E a Ponte não tem esse recurso financeiro para fazer a proposta equivalente. Provavelmente terá que fazer uma alteração, uma modificação na ordem aproximadamente de 60% do elenco. Eu me lembro bem do jornalista Luiz Augusto Maltoni. Eu tive a alegria de trabalhar com ele muitos anos. Depois terminou a carreira dele como comentarista em Jundiaí, lá na Rádio Difusora. Quando o Paulista conseguiu conquistar a Copa do Brasil, ele profetizou, isso foi um programa que eu apresentava lá, disse o seguinte: quando um time médio e pequeno faz muito sucesso, inflaciona demais. E o ano sequente, depois do sucesso, sempre há problemas. Porque todo mundo fica de olho. Você acha que todo mundo não está de olho no time do Mirassol? Então, como é que os caras estão conseguindo, com pouco investimento, o quarto colocado do Campeonato Brasileiro? Então pode ter certeza que o Mirassol também vai ter problema. Fez sucesso, vem a especulação. Faz parte. Só que tem uma contrapartida. O ano que vem é Série B. A cota de televisão sobe um pouco mais. Então eu acho que se a Ponte conseguir se organizar das dívidas em dezembro, ela deva fazer alguns exageros, entre aspas, tipo, olha, para ficar com o Elvis preciso pagar 50 a mais por mês, né? Porque ela vai ter que montar um time competitivo, não é? Ela tem que trabalhar dentro do orçamento, mas não pode deixar de olhar a qualidade. E a qualidade, a gente sabe, Gleger, custa caro. A dinâmica do futebol é essa, né, Batista? Pô, o cara, por exemplo, vamos dar o exemplo do Elvis, nós estamos falando dele aqui. Pô, olha o que fez o Elvis nessa Série C. Vamos falar só dentro do campo, tá? Gols importantes. Por exemplo, no último jogo aí contra o Londrina, saiu um pênalti lá, quem pegou? Daqui pra mim. Daqui, a responsabilidade é minha, daqui. Então, esse jogador, todo treinador quer. Todo time precisa de um jogador como esse. E claro e óbvio que precisa da valorização, pô. Roeu o osso lá e agora no Bembão, né, que é a Série B, que é um campeonato já diferente da Série C, o cara precisa ser valorizado. Agora, eu acho que o ponto primordial agora para a Ponte Preta não é nem a questão de, por exemplo, vou oferecer 50, 100, 200 a mais para o Elvis. É acertar o que ficou para trás. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Acerta o que ficou para trás, porque te dá, por exemplo, o Brasiliense ofereceu quanto? O Brasiliense ofereceu 100, um exemplo, tá? 100. Não, a Ponte ofereceu 80.
Mas pro Elvis, não seria interessante ele ficar com os 80 aqui, fez o acordo lá e acertou tudo, já num time que eu tava falando, tá acostumado, é um cara que é idolatrado pela torcida, do que lá no Brasiliense ele nem sabe se vai receber. Então tem que o atleta ele tem que pensar dessa forma. Agora, não tenha dúvida de que a valorização ela virá e se a folha era 2, vai para 4. O presidente Marco Eberlin disse numa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes que a partir do dia 30 ele vai acertar os atrasados. E por que dia 30? Porque vai ter eleição. Na Ponte, a eleição para o Conselho Deliberativo é dia 20. Então, no próximo dia 20, Conselho Deliberativo. Para presidente, no dia 30, elege-se a chapa e depois a chapa elege-se o presidente. Tudo indica que o presidente será o Marco Eberlin, vai continuar como presidente. E por que, acredito eu, que ele tem que ter um novo mandato para poder acertar? Vai antecipar cotas. A Federação Paulista de Futebol, não sei qual vai ser a cota para o próximo campeonato. Mas na última competição, na competição deste ano, a cota foi de 10 milhões de reais. Vai diminuir? Acredito que sim, mas hoje nós saberemos. Aí tem mais a cota da CBF para a disputa da Série B, que é bem maior do que a Série C. Não tem a dúvida. Então, e tem a Copa do Brasil também, a primeira fase também, né? A Copa do Brasil, 2 milhões e 300. A Ponte entra na terceira fase da Copa do Brasil. 2 milhões e 300. Então, o que eu acho que ele deve estar esperando? Bom, deu tudo certo, ele vai continuar como presidente, pede antecipação de cotas para poder acertar os atrasados. E aí começa a montar o time para a temporada 2026. Tem uma outra maneira de acertar os atrasados também. É pagando e dividindo, colocando dentro do salário. Vamos imaginar. Vai acontecer isso, CH. Imagine, deve 1 milhão lá pro Simon. Pro Simon. Paga 10 de 100. Meu salário é quanto? Meu salário é 100. Então você vai ganhar 200 que eu vou estar pagando a conta lá atrás. Parcelado. Isso acontece muito. Isso pode acontecer. Acontece muito isso. O Elvis, por exemplo, é um jogador que eu tenho a informação que ele acredita muito no Eberlin. Foi Eberlin que foi buscar o Elvis lá na casa dele, lembra? Você trouxe essa informação? É isso mesmo. E o Elvis, eu tenho que ele tem muito respeito pelo presidente, não é? E gosta, tudo que o Gleger falou é verdade. Família gosta da cidade, os filhos estão efetivamente na escola. A torcida adora o Elvis. Foram 2 títulos conquistados com ele, sendo capitão. Então, eu acho que esse não é o maior problema. Eu acho que o problema da Ponte vai ser no meio-campo e como convencer os caras a ficarem. Porque a Ponte, ela formou pelo menos 5 jogadores muito interessantes no meio, que eu ficaria com todos. Não sei se a Ponte vai conseguir. E tem um detalhe também, Batista, que nós estamos aqui falando também que o Elvis vai renovar o contrato, vai ser o titular absoluto, vai jogar todas as competições, isso não. Mas ele é um jogador importante. Sem dúvida nenhuma. Tem, como você disse, tem que estar no grupo. Exatamente, ele tem que estar no grupo. Agora, se a Ponte Preta conseguir manter aí esse meio de campo, o CH estava tocando um ponto importante. Cara, impressionante. Esses caras jogam Série B tranquilamente, CH. Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Olha, Lucas nessa Cândido, linha de pensamento, Luiz Felipe. Você pode incluir aí o Pacheco. Sim. Pacheco tem proposta do Noroeste. Mas já falou que quer ficar. E ele quer ficar, ele é de Campinas. Não, e é muito bom jogador. Adaptado, né? Então, entre ir pro Noroeste e permanecer, se a proposta da Ponte for equivalente ou até um pouco menor do que o Noroeste, mas ele prefere permanecer em Campinas. A Ponte tem calendário, Batista. O Noroeste é Campeonato Paulista. A Ponte tem calendário. Você vai para o Noroeste para depois disputar a Copa Paulista lá no segundo semestre. Então, a conta é essa que você fez agora. Diminui um pouco aqui na Ponte, fico aqui, mas eu vou ficar aqui o ano todo com calendário. Agora vai para o Noroeste ganhando bem, beleza. Acabou o Paulistão, e aí? Olha, é o seguinte, vamos colocar aqui o ranking de público da Série C 2025.
Dá uma olhada aqui no telão. A Ponte fechou a Série C como o segundo maior público. 103.973. O Náutico teve o maior público, 132.536. O Guarani não subiu, mas fechou com 84.732 na terceira colocação. O Londrina, que fez a final com a Ponte, 74.459. E o CSA, que não subiu, 72.063. Estes foram os 5 maiores públicos da Série C. Só assim como e veja que o Londrina mandou muitos jogos lá no VGD. Um estádio pequeno, acanhado, com número muito menor. Se tivesse realizado jogos no estádio do Café, o Londrina teria um público maior do que esse que ele teve. Mais ou menos, tá? Eu fiz uma conta rápida aqui. O Guarani jogou uma partida em casa a menos que a Ponte. A Ponte tem de média, com esse número de jogos, com a totalidade do público, a mais ou menos 7.000 de média. 7.500 espectadores por jogo. O Guarani, 6.500. Só para... O que é decepcionante, eu acho que as duas torcidas estão de parabéns. O Náutico, ele realmente é uma torcida que comparece muito. E o Guarani também, né? Também. Terceiro lugar. Tá ótimo, tá ótimo. Agora, o que decepciona é o público do Ituano, né, Batista? Ô, louco. Ridículo. A média são 10 jogos em casa de menos de 1.000 pessoas por jogo. Muito pouco. 9.391. E aí você pode colocar o São Bernardo também, que subiu. Mas olha o público do São Bernardo. Menos que 1.000 espectadores por jogo de média. 12.618. Muito pouco. Muito pouco. Estádio entregue às moscas. E o Floresta? Como é que você vai fazer futebol assim? E o Floresta? Olha o Floresta, velho. 200 pessoas, 100. Muito complicado. Ô, Batista, mas assim, ó, você pegar aí, ó, equipes dos estados, por exemplo, o Figueirense, pô, cansei de jogar lá no Orlando Scarpelli, né? Lotado, Figueirense lá em sexto. Mas fechou bem, olha lá. Mas 70 mil. Não sei se foi bem, não. Não subiu. Então. Ó, o ABC. Não se classificou. O ABC também, ó, tá vendo? Que poderia, mas esses times são times que têm uma certa relevância no estado, né? Botafogo da Paraíba. Quer ver, ó, 70 mil? Baixo, ó. Quantos jogos fez em casa o Figueirense? 9. A média dele é de mais público do que a Ponte. 7.777. Porque teve menos jogos, né? Exato. Mas assim, Porque os times que se classificaram para o quadrangular. Que não avançou. Exato, o time que não avançou, aí teve um número muito menor de jogos. Se tivesse classificado, com certeza o Figueirense estaria entre os primeiros.